Olá, amigos. A opinião sem temor de hoje vou falar sobre o lastimável caso que aconteceu agora com esse cantor Avini Vini. É um cantor aqui de Fortaleza que fez essa música aí que toca em todo lugar, nas redes sociais. Conheço a música por causa do TikTok, né? De 10 vídeos que você passa, tem pelo menos 3 ou 4 com essa música, o tal do Lá de Coração. E eu assisti, né, para eu falar de alguém, eu tenho que ter algum conhecimento sobre ele, né? Por exemplo, quando eu fiz o vídeo do Moro, qual o conhecimento que eu tenho do Moro? Eu assistia os julgamentos dele na íntegra, né? 4 horas de julgamento ali eu assistia, acompanhava de perto e tenho um conhecimento jurídico para saber o que se passava ali e poder qualificar o comportamento dele como magistrado. E depois, as outras notícias, acompanhá-las de perto, assista aí o vídeo sobre o Moro, que você vai entender. Para falar desse rapaz, esse tal de Avini Vini, eu não conheço muito da vida dele, então eu só posso falar daquilo que eu conheço, que é a música de sucesso no sentido de que estourou no mundo todo, que ele fez, essa Lá de Coração, que existe até um processo que me parece sobre a questão de autoria ou de plágio de parte de outra música de um estrangeiro. E agora, pelo que foi noticiado nas rádios aqui em Fortaleza, ele tem um relacionamento com alguma moça e ele, por meio de telefone ou de mensagens, ele ameaçou essa moça, né? Pelo que a jornalista falou, hoje na rádio Jovem Pan aqui de Fortaleza, ameaças de morte, né? E ela teria se deslocado até a delegacia, essa companheira dele aí, o namorado, eu não sei se é a esposa, se é a namorada, e lá ela telefonou para ele, na frente dos policiais da delegacia da mulher, e novamente ele teria proferido novas ameaças, isso é em tese, tá? Isso eu não vi o inquérito, e são notícias que saíram na rádio, aqui em Fortaleza, tá? Rádio Notícias hoje pela manhã. E o que então eu poderia opinar sobre a vida de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente e que eu tenho pouco conhecimento sobre a vida dele? Eu posso opinar sobre aquilo que ele passou de informações. Eu assisti uma entrevista com ele no programa do Danilo Gentili, está no YouTube para quem puder ver. Então eu vou dar minha opinião aqui única e exclusivamente sobre a questão espiritual, tá? Porque, para minha surpresa, esse cantor, Avini Vini, está todo alegre, há poucos dias, o Danilo Gentili, falando sobre a sua carreira, sobre a sua vida, e ele falou sobre religião, sobre cristianismo, né? Ele disse, para surpresa também do Danilo Gentili na hora, e que depois acabou corroborando com ele em alguns absurdos, ele falou para o Danilo Gentili que é cristão, ou crente em Cristo, é o evangélico, e que frequenta uma grande igreja aqui em Fortaleza, chamada Igreja Videira. Ali, de imediato, eu vi, né, que realmente é complicado, porque não dá, meu amigo, não dá para a pessoa dizer eu sou evangélico, eu sou cristão, porque ser cristão é viver Cristo. É como o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Isso é muito forte, é muito sério. Quer dizer que as minhas decisões, as minhas atitudes, as minhas formas de agir, de pensar, de reagir, não é mais eu que conduzo, e sim Cristo conduz a minha mente por meio do que a palavra do Evangelho faz nas nossas vidas, né? E aqui, como pastor que sou, posso falar disso com autoridade. Não vou entrar na questão jurídica, sou advogado, professor de direito penal e processo penal, mas não vou entrar nessa questão jurídica, porque eu não vi inquérito, não vi processo. O que eu posso dizer é que ele tem que ser tratado como inocente, até que se prove realmente o que aconteceu. Muitas vezes, isso aí eu já advoguei em vários casos, onde existem denúncias gravíssimas. Essa dele foi só, quando eu digo só, é em frente a outros casos, né, que foram mais graves. A dele foi só de ameaça. Outros casos gravíssimos já peguei aqui no meu escritório, onde realmente não existia, era armação, ou não era bem como se contava, mas aí vai ficar para o devido processo legal decidir isso. O que eu quero falar aqui é sobre essa questão de um cara que se diz cristão, crente, evangélico,
e está cantando o tipo de música que ele canta, embalando pornografia. Se você colocar no TikTok, os vídeos são pornográficos das mulheres dançando essas músicas, seminuas, fazendo posições sexuais, requebrados. E ele fez também no Danilo Gentili, no programa, né? E é complicado, porque quer ser cantor, quer cantar o que quer, cada um dará conta de si a Deus, faça o que quiser da sua vida. Agora, não venha dizer que é crente em Cristo, que é cristão, e envergonhar o Evangelho, não, e viver dessa forma envergonhando a igreja, não. Sabe por quê? Porque não fica impune, e porque de Deus não se escarnece, principalmente aquele que diz ser de dentro, né, da igreja, do Evangelho. Eu lembro aqui de imediato quero trazer para vocês 3 passagenzinhas da Bíblia sobre isso. Provérbios 4:23 diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do coração que procede as fontes de vida. É do coração do ser humano, do seu sentimento, né? do seu pensamento, da sua forma de agir, de pensar, que procede como vai ser a sua vida, que procede como vai ser o seu viver no dia a dia. E aí, ao contrário de guardar o coração, é cantado uma música, né, chamando o coração de cachorro, né, desdenhando do que a palavra diz para guardar o coração. E aí vem o principal, que é o seguinte: Mateus 6,24 diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Aí você vê, a pessoa tem que escolher. Mas eu fiz uma música que eu vou ficar milionário com ela. Você tem que escolher. Você quer servir a quem? A Deus? Mas por que eu não posso ser cantor? Pode. Ele questionou até isso do Danilo Gentili. Parece que estava prevendo, né? Ele falou até isso do Danilo Gentili, disse, uma pessoa, o Danilo Gentili também falou disso, então uma pessoa que se converte, aí ele tem uma profissão, tem que mudar de profissão, ele faz isso, tem que mudar, advogado não pode mais ser advogado, é médico não pode mais ser médico, é policial não pode mais ser policial. Não, ao contrário, tem que passar a exercer aquela profissão conforme determina a palavra de Deus, sem pecar. Quer ser cantor? Cante. Agora vai ter armadilhas na sua vida, vai ter ciladas do inimigo. Essa música é uma cilada na vida desse rapaz. Ficar famoso, milionário, falando o nome de Cristo na televisão e depois disso se rebolando, cantando músicas com letras totalmente antibíblicas, porque antibíblico não é só esculhambar, não é só falar palavrão, não, pode ter uma letra sutil e ser como Judas quando foi trair Cristo, né? A palavra diz que o próprio Satanás entrou em Judas e ele saiu dali sereno, não saiu subindo nas paredes, vomitando no chão, não. Ele saiu dali sereno, todo bem arrumado, para ir tratar do preço pelo qual ia vender Jesus, saiu para ter uma reunião com os fariseus. Então, ninguém pode servir a 2 senhores, não se enganem, né? A pessoa, mas eu queria fazer aquilo. O limite da conduta de um crente, de um cristão, é a palavra de Deus, é até onde ele pode ir e não pode ir, né? Aquele jovem rico, quando perguntou a Jesus, Senhor, bom mestre, né? Eu cumpro os mandamentos, o que eu preciso fazer a mais? Jesus repreendeu ele porque chamou ele de bom, disse, porque me chama de bom? Bom só Deus que está no céu, Deus Pai. Mas venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga. E ali aquele homem caiu o semblante e não quis Cristo, não quis a salvação. Porque Jesus falou isso para ele, porque conhecia o coração dele, sabia o que movia o coração daquele jovem, e era o dinheiro, era a riqueza. Se ele tivesse dito, farei, Senhor, e tivesse saído dali para fazer, e Deus sondando o coração dele, sabendo que ele faria mesmo, Jesus talvez tivesse dito, não precisa, me siga apenas. Porque foi assim que ele fez com Abraão. Quando Abraão foi matar Isaac, o filho da promessa, que Deus sondou o coração de Abraão, que ele realmente ia matar Isaac, Deus disse, não, Abraão, não mate, não toque no jovem, está ali,
eu já providenciei ali um carneiro para você oferecer de sacrifício. Então, infelizmente, né, as riquezas, né, os encantos da riqueza, do sucesso, da fama, afastam uma pessoa dos caminhos de Deus, se é que andava, né? Porque também tem muita gente que diz que anda no caminho de Deus e fica nesse... O pessoal chama de crente Edmundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Quem tem um pé na igreja, outro no mundo, não serve a Deus, porque ele não pode dizer, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, porque o mundo vive nele ainda, né? E para finalizar, Tiago 3, do 10 ao 12, diz o seguinte: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Como é que pode uma pessoa falar em Cristo, falar em ser cristão, não, eu tenho meus valores cristãos, e depois está cantando late coração? Não tem como. No Tiago 3,11, por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Pergunta a palavra. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Não tem, meu irmão, minha boca não pode proferir maldição e bênção. Ou ela profere maldição, ou ela profere bênção. Você vê um rapaz desse, eu até fico assim, feliz entendendo o que eu vou falar, não por ele estar sofrendo, por estar preso, até porque deve ser solto já já. Não é isso. Eu estou feliz no sentido de que se esse rapaz, no início de carreira e tendo cometido quase um crime de ameaça, nem tocou na mulher, nem vir de fato, nem nada, e já aconteceu isso com ele, talvez esse rapaz realmente seja um escolhido de Deus, talvez seja um salvo, seja um eleito. E Deus corrige, a palavra diz o quê? Que Deus corrige os filhos. Você vê gente aí na bagaceira, porta do fundos aí, vou gravar um vídeo sobre isso esses dias, chamando Jesus de prostituto, nos outros anos chamou de gay, chamou de outras coisas, escarnecendo de Deus, e eles não adoecem, não tem uma prisão, não tem problema, não tem nada. E nós não devemos desejar nada de mal para eles não. A palavra diz, a ninguém pague a mal por mal, mas vença o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. É orar por eles, que eles se convertam, né? Mas quando alguém é filho, Deus corrige. Por que não corrigiu o outro? Porque não é filho. Se tu vê um filho de outra pessoa no meio da rua fazendo traquinagem, tu vai corrigir? Não vai. Agora se tu vê o teu, tu corrige. Então, o que eu enxergo aqui é que esse rapaz realmente possa ser um cristão, mas que estava precisando de uma correção. E que isso sirva para ele como uma correção, né? Já que, coincidentemente, né, ou não, ele está no mesmo ministério onde outros cantores de forró e de músicas pornográficas não largam, né? Não mudam de vida, continuam ali achando que podem servir a Deus, servir as riquezas e servir ao mundo, né? Aí é de cada um dará conta de si. Então é isso, que esse rapaz, a única coisa que eu poderia falar dele é dessa questão que ele externou, dizendo que era cristão, e de imediato ali na assistindo a entrevista eu já disse, está errado, né? Porque assim, pode acontecer com qualquer um, meu irmão. Você não pode se acostumar com o pecado e achar que está tudo bem. Eu fui numa confraternização agora há poucos dias de um órgão da OAB, ao qual faço parte, e lá estava um cara tocando uma sanfona e tudo, e cantando aqueles forrós antigos que não tem letras pornográficas, até porque se tivesse eu teria ido embora. Trocando aqueles forrós antigos que não tem letra pornográfica, é melodia de amor, poesia de amor. E um advogado amigo pegou o microfone e começou a cantar, e eu fiquei em pé e cantei com ele umas 3 músicas antigas dessas, mas ali de imediato o Espírito Santo me constrangeu. E quando eu saí dali eu pedi perdão a Deus. Porque o Espírito Santo convence do pecado e do juízo, é o que a palavra diz. E ali eu me senti constrangido. É algo pessoal meu, né? Eu me senti constrangido e pedi perdão a Deus, mas nós não podemos desistir porque erramos em algo. Temos que seguir em frente, prosseguir buscando o alvo, e o alvo é Cristo, tá? Então, a opinião sem temor de hoje, o que eu podia falar desse rapaz era isso. A questão jurídica não há o que eu falar muito, só o que eu ouvi na rádio, né? Se for verdade que ele ameaçou essa moça de morte, se for verdade, cabe ela
dar andamento ou não ao processo, já estavam dizendo na rádio que ela iria em outra rádio. Eu mudei, acho que em outra rádio estava dizendo. Estava tendo até uma entrevista com a juíza do juizado das mulheres aqui em Fortaleza. E a repórter falava que já tinha notícias que a mulher iria retirar, né, iria desmentir ou iria retirar, eu não sei como é desmentir, porque se realmente ela ligou para ele na frente dos policiais, ele falou, mas ela pode mesmo assim retirar, e não é errado. Sabe por quê? Porque é uma família, não sei se são casados ou se vão casar, mas é um casal, é uma família ou uma possível família que não pode se desmanchar por qualquer coisa, né? Ninguém pode, qual casal que nunca discutiu ou que falou algo que talvez nem quisesse falar? Não é toda ameaça que é crime de ameaça. A ameaça, para ser crime de ameaça, a lei, né? A doutrina diz o quê? Tem que ser uma ameaça apta a retirar paz de espírito da pessoa que foi ameaçada. Se alguém lhe ameaça de morte, e para isso caracterizar crime, tem que retirar a minha paz de espírito. Se uma pessoa me ameaça de morte e eu não me sentir ameaçado com aquilo ao ponto de tirar minha paz de espírito, não é crime. Isso aí é o que eu posso falar em relação ao que aconteceu juridicamente. Então vamos estar, na verdade vou orar para esse rapaz, né, para que isso tenha servido ao menos para ele ponderar que o caminho para seguir a Cristo não é esse. Não façam como o outro aí que foi solto um dia desse, que já estava subindo em palco aí para cantar as mesmas indecências, né? Então, opinião sem temor fica por aqui. Se você quiser que eu dê opinião sobre algum tema, sobre alguma pessoa renomada, conhecida nacionalmente, coloque aí nos comentários que eu estarei vendo se eu tenho conhecimento suficiente para falar desta pessoa ou do tema, e se não tiver, vou estudar para poder emitir minha opinião. Dá o like aí para ajudar se você gosta do conteúdo, né? Se inscreve no canal, aperta o sininho para tu receber quando os vídeos forem baixados ou subirem melhor, não sei nem qual o termo correto, mas é isso, tá bom? Deus te abençoe.